E aí galera, beleza? Vamos fazer mais um vídeo aqui, vamos continuar a nossa leitura na carta aos Hebreus, como a gente estava fazendo. Eu parei no capítulo 8, não é isso? E agora a gente vai continuar do capítulo 9, certo? De Hebreus aqui. Já já a gente está finalizando essa carta. E eu vou colocar lá no grupo do Telegram, eu vou ver uns livros aqui e vou colocar uma votação para saber qual vocês querem que seja a próxima série aí de leitura. Eu mesmo vou escolher alguns livros que eu acho interessante para a gente ler e vocês escolhem a partir desses livros. Talvez eu coloque umas 4, eu vou botar 4 opções, tá ótimo, né? Mas vamos lá continuar, dar continuidade aqui à nossa leitura, com comentários. Hebreus capítulo 9, que diz assim: Ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estava o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A esse se chama santo lugar. Então veja bem, aonde estava o candelabro. O candelabro é a menorá, seria aquele castiçal com 7 hastes. A mesa, todos esses utensílios eram de ouro, tá? Não vou entrar em detalhes, mas só para vocês mais ou menos saberem. Os pães da proposição, certo? Que era era um pão de preparo especial, sem fermento. E esse se chama o santo lugar. Depois do segundo véu, o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, e aí só entrava o sumo sacerdote, tá? Um único sumo sacerdote poderia entrar, não todos, tá? Era proibido. É onde só Cristo, tem acesso aos Santos dos Santos hoje e nos deu acesso, que é ter acesso direto ao Pai, Que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão, que tinha brotado, e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra... Por que os querubins estavam sobre a arca? Porque como a arca representava o próprio Deus, os querubins eles ficam, 4 querubins ficam ao redor do trono do Pai, o adorando de dia e de noite. O que você vai encontrar em Apocalipse e Ezequiel, quando ele vai dar a descrição de uma visão celeste que ele teve, ele vai falar dos querubins, que era uma figura espantosa, seres com 4 rostos e tal. Não vou entrar em detalhe, mas só para explicar que essas coisas tem todas no Antigo Testamento, para você entender do que se trata aqui, o que o escritor aos Hebreus está querendo passar. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório, que é a tampa. A tampa da arca se chama propiciatório. O apóstolo Pedro, em sua carta, ele vai dizer que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, ou seja, os nossos pecados são expiados em Cristo, O sangue é aspergido, tanto Cristo é o cordeiro, porque o sangue do cordeiro é aspergido uma vez no ano, no ritual humano da primeira aliança, em cima da arca, da tampa, para fazer expiação pelos pecados. Cristo morreu e o seu próprio sangue foi a expiação pelos nossos pecados, e ele também é a própria arca, Então, tudo do que se trata o cumprimento da lei, dos profetas e dos salmos, é exatamente Cristo cumprir todas essas profecias. Não é o cumprimento, a observância da lei mosaica, que é para pecadores, é por causa da transgressão. Cristo não transgrediu, Mas enfim, senão eu ia entrar em outro assunto aqui e ia estender, mas vamos lá. Sobre a arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas coisas não falaremos agora pormenorizadamente. No caso, como eu estou lendo aqui, eu estou lembrando as coisas e explicando para vocês, mas eu não vou falar os pormenores, porque levaria muito tempo para explicar como era esse processo. Ora, estando essas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes, aí vem a explicação, para realizar o serviço. Mas no segundo, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos pecados de ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender com isto que o caminho dos santos ainda não está descoberto.
enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Ou seja, enquanto continua em pé as observâncias do primeiro tabernáculo, da primeira aliança, a segunda aliança ela não pode entrar em vigor, o Espírito Santo não pode ter a ação que ele teria, né? Então, o Espírito Santo está ensinando aqui, através do escritor aos Hebreus, exatamente isso. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferecem tanto dons como sacrifícios, que quando há consciência, não podem aperfeiçoar aquele que presta o culto. Isso, beleza. Não passam de ordenanças de comida, bebidas e várias abluções impostas até a época da reforma. Ou seja, o que ele está dizendo? Sem o entendimento da consciência, e sendo somente por um ritual, tipo, eu vou guardar o sábado porque está escrito na lei, eu vou fazer esse sacrifício todo final de semana porque está escrito. Mas o porquê vocês estão fazendo isso? Não existia consciência no que se fazia. Então aquilo não passa o quê? De ordenança de comida, não coma, não faça. E até hoje eles fazem isso. Tipo, você pergunta para um judaizante, para um adventista, por que vocês não comem carne de porco? Porque está escrito na lei. Mas o porquê exatamente? Porque é impuro. Mas o porquê a carne é impura? Aí eles começam a inventar um monte de coisa e não sabem dizer. A carne adoece? É isso que vocês estão querendo dizer? Ou como alguns chegam ao absurdo de dizer que se você come carne de porco, você não consegue nada na vida e traz demônios para próximo de você. Olha o nível da cegueira espiritual que uma pessoa se encontra. Ela não entendeu que isso é só o quê? Abluções. Sabe? São coisas que são passadas. Aquilo tinha um significado, mas um significado futuro, que seria desnudado a partir de Cristo. Só que eles não entenderam. Infelizmente. Vou dar uma pausa aqui porque chegou gente, vai fazer barulho. Bom, pessoal, infelizmente fui interrompido aqui, começou a barulheira, mas vai ter que ser assim mesmo, vamos continuar aqui, né? Fazer o quê? Mas vamos lá. Bom, então, até o versículo 10, a gente já compreende que essas coisas de não comas, não toques, não faça isso, não faça aquilo, consistiam simplesmente em rituais, em justificações da carne, né? Que foi posto até, obviamente, o tempo da correção, que viria Cristo. Não era feito na consciência, a mudança da consciência do homem. E vamos dar um exemplo do que seria, o que seria essa mudança de consciência que Cristo traz agora. Aí algumas pessoas, assim, não é por não conhecer as escrituras, não. É simplesmente a mente diabólica das pessoas querendo tirar aquilo que Cristo nos trouxe, aquilo que os apóstolos nos trouxe como ensinamento. Porque Jesus vai dizer assim, ouvistes, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer um que se encolerizar contra o seu irmão, por qualquer motivo, já cometeu suicídio. Então, Cristo, ele vindo trazer a nova aliança, ele veio dizer que, não, agora não tem mais lei, pode fazer tudo. Não. Só que a lei que foi escrita hoje no nosso coração, ele não consiste em rituais. Ele não consiste não proves, não toques, mas ele consiste na consciência do ser humano. Você não deve fazer isso porque você sabe que é errado, não porque tem uma regra lá que você vai ser punido. Você sabe que é errado. Eu vou dar um exemplo aqui, vamos dar um exemplo bem hipotético aqui, louco. Se eu trair hoje minha esposa, eu vou ser punido? Eu vou ser punido? Imagina aí, seja sincero, hoje, o mundo de hoje tem punição para o adultério? Não. Mas com a consciência renovada em Cristo, por mais que não haja uma punição clara e evidente para o adultério, como o mundo já vive no adultério, na prostituição, não existe. Eu poderia muito bem dizer, não tem punição. Mas por eu respeitar a Cristo, por eu entender através da sua palavra que o adultério é algo que Deus abomina, eu não pratico o adultério. E não é por medo de uma punição. Claro que se eu viver na prática do adultério, obviamente eu vou perder minha salvação. Mas o que eu digo humanamente falando, o que impede de eu adulterar? O que impede de eu tentar subverter a ideia do adultério, a ideia do roubo, a ideia da mentira, a ideia da fornicação? O que impede de eu justificar como muitos fazem? Exatamente a minha mente renovada. A nossa mente em Cristo, ela tem que ser renovada todo dia. Não consiste. Porque o que acontecia no rito antigo? O cara que era rico, ele sabia que ele teria condições lá no final do ano, quando fosse apresentar os sacrifícios pelos pecados, de sacrificar um boi, sacrificar uma cabra.
uma cabra. E os sacerdotes aceitavam, mesmo sabendo que aquilo era uma oferta hipócrita. O cara ficava o ano todo cometendo erros, mas ele sabia que o sacrifício iria justificar, ia lá. Mas não tinha a mente renovada. Aquela pessoa realmente, ele não amava Deus. Ele só amava da boca para fora. E é por isso que Deus várias vezes no próprio Antigo Testamento vai dizer: misericórdia eu quero e não sacrifícios. O próprio Jesus vai falar nos evangelhos: buscar e saber e entender. Eu até já fiz um vídeo sobre isso. O que é misericórdia quero e não sacrifício. Era exatamente sobre isso. Eles faziam tudo, seguia tudo certinho a lei. Seguia tudo certinho. Não faça isso, não faça aquilo. Só que era tudo hipocrisia. Eles faziam para se justificar. E através da lei, nenhum homem pode ser justificado. Porque a lei ela vem para mostrar o quanto o homem é errado. E é por isso que eu sei que adulterar não é correto. Por quê? Porque a lei, o mandamento de Deus, me diz que não adulterarás. E é isso que Paulo vai dizer. A lei do pecado que é em mim luta contra a minha carne, contra a lei de Deus. Porque o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Porque isso é a carne. Por quê? Paulo tenta explicar com isso exatamente o quê? Não há uma punição mais na lei, mas a minha consciência, ela sabe e me diz que eu não devo fazer tal coisa, porque eu vou estar desagradando a Deus. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é não ter medo de desagradar os homens, mas ter medo e tremor de desagradar a Deus. Vamos continuar. É só para vocês entenderem mesmo aqui o que o escritor quer dizer. Agora, depois disso tudo, ele continua: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, que é o próprio corpo ressurreto dele, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Acabou a ordenança, acabou o sacrifício. E isso aqui, o escritor aos Hebreus, que eu acredito que seja o apóstolo Paulo, ele está falando aos hebreus, aos judeus da época. Mas é preciso hoje a gente fazer o quê? Ler a nós também, que hoje fazemos parte da casa de Israel, mas muitos querem voltar a essas... Bom, vamos continuar, pessoal. Vou conseguir gravar esse vídeo hoje, pode ter certeza. Bom, então a gente sabe que as coisas que Cristo nos traz não consiste mais nesses rituais antigos, né? Vamos continuar a leitura aqui para me situar de novo, porque eu meio que já me perdi aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Porque se o sangue de touros e bodes e cinzas de um novilho aspargido sobre os imundos os santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais, o que o escritor aos Hebreus está dizendo aqui, que se aquele ritual antigo, ele servia para alguma coisa, ele purificava, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Quanto mais o sangue de Cristo é eficiente e suficiente para isso, mais o que é que diz, mais uma vez, consciência, sempre na consciência. Sempre na consciência. Para que a gente não se engane pelas boas obras. É mister se fazer boas obras? Um exemplo, é maravilhoso perante Deus as pessoas que têm me ajudado a terminar minha casa, de alguma forma têm contribuído aqui para mim melhorar o conteúdo do canal, vai contribuir? É mister? É. Mas o mais importante para Deus é a intenção do seu coração. Qual é a intenção do seu coração? Você sentiu mesmo de Deus de ajudar o seu próximo, ou você está fazendo isso para vanglória? Eu sei que graças a Deus as pessoas que têm me ajudado, todas elas têm feito, porque têm recebido o tocar de Deus no coração. Porque ninguém aqui está buscando ser visto, ser falado, né? Não, faça um merchan disso, daqui. Não, ninguém. É por puro altruísmo, pela bondade de Cristo. Mas, por que sempre é tocado na questão da consciência? Porque tem muita gente que faz exatamente por isso. Vamos dar um exemplo assim um exemplo que eu acho que todo mundo aqui conhece, o Nando Moura, né? Teve um tempo aí que ele tirou o cabelo. E aí ele começou a cantarolar que deu para um Instituto do Câncer, que cortou o cabelo. E todo mundo, nossa, o Nando Moura, cara, que legal, o cara cortou o cabelo para ajudar uma instituição. Depois ele lança um outro vídeo fazendo o quê? Explicando por que cortou o cabelo. Então ele usou
uma situação ali para fazer um vídeo e criar uma boa imagem de ele ser um bom samaritano, né? Um cara filantropo. Mas ele cantou bandeira. Ele quis ser exaltado pelos homens. E, portanto, a glória dele é isso, é os views, é essa vida medíocre. Não medíocre no sentido financeiro, porque ele é bem financeiramente, estou falando espiritualmente falando. É um cara que não tem paz. Por mais que diga professar fé em Cristo, mas não professa. É uma fé debalde, né? É uma fé orgulhosa, prepotente. E aí ele caiu nessa contradição. Por quê? Ah, então você cortou o cabelo porque você já ia cortar mesmo. Você estava fazendo um transplante capilar, sabe? E tá cheio disso na internet, tá cheio disso por aí. As pessoas... É mais fácil hoje as pessoas ajudarem alguém que está no topo para que elas se sintam bem e sejam louvadas por aquela pessoa do que ajudar realmente quem necessita. E é por isso que a obra de Cristo, ela não é só na carne, mas na consciência. Não é porque você vai fazer um sacrifício de touros que isso vai ser o suficiente. Você tem que fazer esse sacrifício dentro do seu coração. Negar a si mesmo. Vamos continuar. Por isso é mediador de um novo testamento, para que, vindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Herança essa feita a Abraão, tá? A remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento. Porque não havia perdão de pecado, mas havia expiação. E essa expiação não era eterna como a de Cristo. E é por isso que quando Cristo chega perdoando pecados, os fariseus se escandalizam. Quem é este que diz que pode perdoar pecado? E aí Jesus já emenda lá com eles, né? Vem aqui. O que é mais fácil? Dizer levanta e anda ou perdoar estão os seus pecados? O que é mais fácil? Né? Porque ele era filho de Deus, ele tinha autoridade para fazer uma coisa e outra. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Aqui, o vídeo que eu falei sobre casamento, eu acredito ter ler esse texto, né? Porque Jesus precisou morrer, né? Tem esse vídeo aí no canal, alguns vídeos passados, deu muito bom vídeo. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Obviamente, o testamento só tem força quando o testador vive, ou morre, né? Obviamente. Por isso também o primeiro não foi consagrado sem sangue. O primeiro testamento foi consagrado sem sangue, gente? Não foi. Porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue de bezerros e dos bodes, com água, lã, purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue os tabernáculos de todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão, de sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes, como no sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes, mas desde a fundação do mundo. Muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para lavrar o pecado de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Isso na sua vinda, tá? Isso já na sua vinda. Então vocês entenderam aqui? Cristo morreu uma única vez. Como o homem está destinado a morrer uma única vez. E Cristo, por uma vez, fez um único sacrifício, substituindo assim as velhas ordenanças, porque de ano em ano era necessário o sacerdote expiar o pecado do povo. Vamos agora para o capítulo 10. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, a imagem exata das coisas é Cristo, né? A imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. De outra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Ou seja,
Se o sacrifício ele fosse perfeito, o sacrifício da velha aliança, não se necessitaria de ano após ano tá se sacrificando. E se fosse de fato perfeito, né? Os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Eles não pecariam mais. E é por isso que Cristo vai nos redimir de uma vez por todas para nunca mais pecarmos, quando ele vier em sua glória, né? Como está aqui no versículo 28, né? Do capítulo 9. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Vamos lá. Continuando. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas o corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis que aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso aqui está nos Salmos, tá? É o próprio Cristo exclamando ao próprio Pai, né? Falando que o próprio Pai preparou um corpo para que ele servisse de sacrifício. Como acima diz: sacrifício e oferta de holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Não agradava. Olha o que Cristo está falando. Os sacrifícios de touros e de bodes, oblações, não agradavam a Deus, não agradavam ao Pai. Só o sacrifício do Cristo agradou o Pai. Mas o porquê se praticava? Era uma sombra das coisas futuras de Cristo, da excelência. E é por isso que Cristo ele veio cumprir o que estava na lei, nos salmos e nos profetas, como ele cumpriu. Falta ainda cumprir tudo, falta porque ainda a gente não foi redimido, correto? A gente foi redimido, sim, esperamos, aguardamos a vinda de Cristo, mas tudo será de fato concluído com a sua vinda em glória, nós sendo transformados, né, no corpo semelhante, igualmente ele, né, assim o veremos na sua totalidade, certo? E aguardamos novos céus e nova terra. Então vamos lá. Então disse: eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. O próprio Cristo falando. E tem gente que fala que é judeu messiânico, né, cara? É bizarro, é bizarro. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está assentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. Já sabe onde é que está isso, né? Em Salmos. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Eu acho que também em Hebreus capítulo 8, eu acho que tem essa citação também, de pôr os inimigos debaixo dos pés. E também o Espírito Santo nulo testifica, porque depois de haver dito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, aqui é Joel, porei as minhas leis em seus corações, e as escrevereis em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Está em Jeremias também, Jeremias ou Ezequiel? Acho que Jeremias, no vídeo passado eu li algo sobre. Onde há remissão de pecados, não há mais oblação pelo pecado. Exortação aos audiências santas. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e do corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos, pois, uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque, se pecarmos voluntariamente, olha, de novo, porque tem gente, eu estava até discutindo um dia desse aí com um rapaz lá no grupo, né, acerca disso, porque ele tinha um pouco de um viés meio calvinista,
E meio que o que acontece? A questão da perca da salvação, né? A ideia do calvinismo é que não há perca e tal. E a Bíblia deixa claro. E mais uma vez, ó, tá lá em Hebreus 6, 2 Pedro capítulo 2, qualquer coisa a gente vai lá e lê. Não é, ó? Porque se pecarmos voluntariamente, querendo pecar, né, na consciência do pecado, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ou seja, eu me apostatei da fé, eu abandonei a fé, conscientemente, como muitos aí fazem, e ainda torcem a palavra de Cristo. Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Certo? Aí você pega aqui, ó, Hebreus, vamos lá, Hebreus capítulo 6. Sempre leio para as pessoas entenderem, ó. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao seu vitupério. Não há novo sacrifício por pecado quando a pessoa cai. Agora, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas o que? Corrupção do mundo, e vencidos, tornou-lhe seu último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecer o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo lhe sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio, se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espajadouro de lama. E aí você pode emendar todo esse texto com a parábola da casa limpa, do homem, né? Que foi lá, um homem é semelhante a uma casa que foi arrumada, tinha um mau espírito, certo? Então tem que ter cuidado, a palavra do Senhor é séria, tá? Não é brincadeira, não é escárnio. Vamos continuar. Acho que é o capítulo 10 que eu tô lendo, né? Vamos lá. Vamos lá. Versículo 28, continuando. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia. Não é isso? Se alguém for pego lá no ato do pecado na lei, morre sem misericórdia. Lei de Moisés, não está falando lei dos homens. Não está falando lei talmúdica, está falando da lei de Moisés. Na realidade, a lei talmúdica mantém as pessoas pecando. Certo? Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo... Aí eu falo, porque é amor, Deus é amor, amor. Não. A mensagem do evangelho é arrependei-vos. Deus é amor? É. Porém, Deus não tolera a iniquidade. Cristo é o juiz. É ele que pisa o lagar da ira do Deus Todo-Poderoso. Ele vai cobrar a iniquidade e o pecado de cada um. Pode ter certeza disso. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor daquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Olha o Espírito Santo aqui com sua ação. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate e aflição. Em parte fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria recebestes o roubo de vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará.
mas o justo viverá pela fé. E se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ou seja, a perseverança traz a salvação, tá? A fé, a salvação, ela é gratuita, ela é um dom de Deus para o homem, certo? Recebemos de graça. O que é que você fez para ser salvo? O que é que eu fiz para ser salvo? Nada. Precisou eu fazer alguma coisa para Cristo me chamar para sua maravilhosa luz? Precisou? Você? Quando foi que você acordou para a verdade do Evangelho de Cristo? Não foi quando você estava no pior momento da sua vida? Ou no pior vazio existencial? Então, você fez alguma coisa para ser salvo? Não. A salvação ela é gratuita. Ela é dom de Deus. Agora, permanecer no caminho da salvação, meu amigo, aí é o seu papel como servo de Cristo. Então, não ceda à iniquidade. Não faça enxertos na palavra de Deus. Tá? Não faça aí arranjos para você se manter no pecado. Porque a iniquidade é pecado para a morte. Prevaricar em cima da palavra de Deus é pecado para a morte. Adultério é adultério, pecado é pecado, mentira é mentira, roubo é roubo e ponto final. Você errou até o momento que você ouviu essa palavra. A partir daqui, você tem o direito de se consertar perante Deus. E, obviamente, você vai gozar de um estágio de paz. É claro que nesse mundo, com toda essa bagunça, toda essa parafernália, toda essa coisa, né? Um exemplo, até para a gente gravar um simples vídeo aqui, a gente passa muitas vezes, assim, a gente tem que respirar fundo para não perder a graça, assim, de falar, né? Por causa das tribulações. Mas a gente tem que ter essa vontade de querer acertar sempre. Mas isso só existe quando você respeita a palavra de Deus. Porque quando você começa a querer fazer conchavos aí de, não, mas eu acho que é assim, eu acho que é assado, aí você começa a se complicar. Certo? Então, muito cuidado nessa hora. Bom, eu vou ler até aqui. A gente leu o capítulo 9 e 10. Eu queria ler mais, mas realmente eu tive que explicar muitas coisas. E olha que eu fui bem assim, vamos dizer, tirando algumas explicações aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e também, né, o ambiente não ajuda muito. Mas o que vai faltar para a gente ler agora é capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13, que são os 3 finais aí. Eu acredito que no próximo vídeo a gente consiga ler os 3 aí, tá certo? Mas é isso aí, tá? Nossa saga continua. Vou deixar algumas informações aí no comentário fixado, certo? E tem aí, pessoal, a playlist aí da minha casa que eu tô terminando, graças a Deus. Eu acho que vai ser melhor com certeza pra gente ter um espaço ali, tranca ali, a gente faz o nosso conteúdo, ninguém, né, atrapalha, certo? E a gente fica no silêncio absoluto para fazer isso aí. Então, vou deixar aí, vai estar na descrição, vocês dão uma acompanhada aí, certo? E é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vá lá pro canal, eu vou colocar lá a enquete lá dos livros, eu vou botar uns 4 livros aí pra gente dar uma analisada, tá certo? E aí, o que tiver mais votação, depois que eu terminar aqui Hebreus, a gente passa para esse próximo livro, tá certo? Então, valeu e até o próximo vídeo.